Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando o primeiro episódio do Pode Ler e Escrever de 2022. Eu estou aqui comigo, com a Thaís Peçanha. Ela é autora do livro Sobre Rodas, O Espírito em Movimento, e nós vamos falar bastante sobre o livro e tudo que envolve, né? Desde os processos criativos, o porquê decidiu escrever. E, naturalmente, a gente vai falar sobre representatividade, inclusão na literatura, e eu queria, né, claro, né, escutar de você, Thaís. Tudo isso, estou bem curioso, eu acho que vai ser um papo super legal. E como que você tá? Boa noite e obrigado por ter aceito o convite de vir aqui conversar comigo. Boa noite, Juliano. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Um feliz 2022 para todo mundo, Sim, né? Começando exato. agora o ano, todo mundo junto. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você. Eu acho que vai ser uma noite super bacana. Ah, com certeza vai ser. E, bom, eu já quero começar de cara falando do seu livro mesmo, né? O Sobre Rodas, o Espírito em Movimento. Mas o que é muito importante, né? Um dos grandes motivos aqui do Pode Ler e Escrever, que é justamente a gente falar para quem está começando a escrever um livro, né? Os processos criativos, qual que foi o insight, qual que foi a ideia. E por que eu estou querendo logo falar de cara, né? Porque você teve a experiência com o Clube de Autores, né? Publicação, que é o nosso patrocinador, o nosso apoiador aqui do canal. Então, a gente vai falar de processos criativos, né, da origem, até o ponto de ter o livro em mãos. E para quem está nesse momento, né, de rascunhando, escrevendo e não entende, não sabe muito bem qual caminho tomar, né, o Clube de Autores, que é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, pode ajudar a tornar esse sonho realidade, o livro físico em mãos, a gente poder pegar, né? Enfim, o Clube de Autores, parceiro do canal, do Pode Ler e Escrever, e eu acredito que é uma boa saída. Então, vamos falar do seu livro, de tudo isso. Aí, Thaís, eu queria entender qual que foi o insight, por que você resolveu falar, né, de uma forma ficcional sobre a sua deficiência, suas dificuldades, toda a sua experiência de vida em um livro, né? Por que transbordou nas palavras toda a sua vontade de se expressar? Bom, eu sempre fui uma leitora muito assídua, acho que desde que eu fui alfabetizada. Sim. Se eu saio na rua, eu vou ler qualquer coisa que passar na minha frente. Então, esses cartazes de postes, para mim, eu não consigo passar por um sem ler. Uhum. Sou leitora assídua mesmo. E uma coisa que eu comecei a reparar, depois de mais velha, com todo esse movimento que a literatura tem feito, né, hoje em dia, da questão da importância da representatividade na educação da criança, no crescimento, e tem um movimento hoje em dia muito forte da representatividade na literatura negra, na literatura LGBTQIA+, né? Então são movimentos hoje muito fortes. E eu percebi que a gente entra numa livraria, a gente tem uma seção de literatura negra, a gente tem uma seção de literatura LGBTQIA+, uma seção de negócios, de autodesenvolvimento, de história, e de pessoa com deficiência, por que não tem? Uhum. Por que tem literatura negra e LGBTQIA+, e não tem pessoa com deficiência? Então, isso começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a observar que, realmente, assim, as referências que a gente tem na literatura com relação a pessoas com deficiência, ela é muito rasa, ela é muito pouca. Uhum. A gente tem algumas referências de obras clássicas, né, e que aí são retratadas, claro, né, a literatura ela é um retrato da evolução da época na qual ela foi escrita. Então a gente tem sempre Uhum. que deixar isso muito claro, né? Não dá para jogar pedra e falar, tá errado. O Sim. pensamento daquelas pessoas daquela O época eram contexto daquela esses. época, né? O contexto Uhum. social daquela época era aquele. Então a gente Uhum. não pode dissociar a literatura do contexto social ao qual ela nasceu. Então, Interessante. as obras clássicas têm algum tipo de referência, mas Uhum. todas as pessoas com deficiência eram monstros, eram figuras que todo mundo tinha medo, que vivia escondido, que Uhum. era alguma coisa grotesca. E aí, ao longo, isso foi evoluindo um pouquinho mais, e aí você culmina aí no século XX, que você, de um monstro, você vira super-herói, porque o X-Men nada mais é do que um monte de gente com deficiência.
Vamos Sim, combinar? eles até tratam, né, a escola do professor Xavier, que eles são os excluídos, né? Eles são olhados de forma Isso. meio, né, excluídos da sociedade, vão para lá tentar se encontrar, né? Mas é um viés São extremos interessante, muito né? São delicados, né? Então, extremos, assim, ou você sim. tem obras em que você trata a pessoa com deficiência como um monstro que todo mundo tem medo, ou você tem obras que Uhum, você trata a pessoa com deficiência como um super-herói que vai salvar o uhum, mundo. Né? Exemplo de superação. E a pessoa com deficiência, gente, ela não é nem heroína e nem um monstro. Ela é uma sim. pessoa É uma como pessoa, todas as demais. sim. Como todas as demais. Uhum, Hoje em dia, a gente tem vários autores, eu não sou a única autora com deficiência que tenta trilhar esse caminho do meio. Existem uhum, vários outros autores que também estão tentando trilhar esse caminho do meio, mas vamos convir que são pouco conhecidos, é pouco falado, é pouco uhum, divulgado, né? Então, o objetivo desse livro foi mesmo fazer uma provocação, né? Por sim. que eu não posso ter uma pessoa com deficiência como uma protagonista de um livro e sem cair no vitimismo, na pobre coitada, sofredora, porque tem uma Uhum, doença? Por que eu não posso? Então, o livro ele veio mesmo para fazer uma provocação no contexto das obras literárias, né? E uhum, promover esse debate dessa questão da representatividade da pessoa, que a gente tem que fomentar isso mais em todos os espaços, uhum, né? Então a gente já tem hoje um movimento mais ligado ao esporte, a gente tem um movimento um pouco ligado à política, que está muito no início, mas já está começando. uhum, Mas na literatura a gente precisa dar uma sacudida aí. sim. Porque se você É, sacudir essa árvore, vai cair um bocado de autor com deficiência. isso, aí é uma dúvida, né? Essa falta de espaço nas livrarias, né? Que foi o primeiro ponto que você pegou. É por uma falta, literalmente, de não mostrar, ou porque faltam, né, os escritores com deficiência falar? Eu acredito que é mais, tipo, é falta de espaço mesmo, porque tem muita gente boa escrevendo, né? Então, acho que essa é uma primeira dor, acho que é o primeiro objetivo, né, do seu livro é mostrar que, tipo, estou aqui, eu quero desbravar, quero, né, quebrar barreiras, eu quero mostrar que é possível. Mas é bem por isso mesmo, é tipo, eu Eu sinto acho uma que sim, falta. eu acho que é um movimento que está crescendo, então assim, a gente tem autores, mas são desconhecidos, a gente realmente precisa divulgar, trazer isso à tona, promover esse debate. A gente tem público consumidor para isso, Uhum, e tem que sim, deixar claro que assim, uma obra que fala sobre uma pessoa com deficiência como personagem, o público dela não é só a pessoa com deficiência. É sim. qualquer pessoa que pode ler esse livro, né? Então, Uhum, assim, você extrai aprendizados, lições, como de qualquer outro livro você extrai. uhum, Então, a gente sabe que o mercado literário, ele tem a ver, óbvio, com o mercado uhum, consumidor, tem a ver com tiragem, tem a ver com venda, é o mercado, sim. né? É Aham, um ambiente de geração de riquezas, né? Tem a parte educacional, mas aquilo ali é um comércio, né? uhum, Então, eu acho que falta a gente também demonstrar que a gente tem sim bons escritores e a gente tem também um mercado uhum, consumidor também muito ávido por isso. uhum. Acaba que o, acho que até um pouco mais atrás, às vezes é até difícil a gente valorizar a literatura nacional, né? Então, às vezes a gente entra na livraria, acho que é uma barreira que vem antes, né? Você vê muito autor de fora, né, com livros, não vou falar se são bons ou ruins, mas a gente não valoriza nem o nosso, né? Acho que de uma forma geral, né? É um movimento que tem melhorado, até por conta da maior acessibilidade da publicação independente, né? Que proporciona mais autores publicando. Aí a gente começa a ver outros, abre portas a ver outros problemas, que aí entra nessa sua luta, né? De dar mais voz, mais espaço às pessoas com deficiência, né? Agora, você quer ver como que tem mercado consumidor? Os últimos grandes lançamentos do cinema são Uhum, obras que tratam pessoas com deficiência e são de literatura estrangeira. A Cinco uhum, Passos de sim, Você, Como Eu Era Antes de Você, são obras literárias que foram adaptadas para o cinema e são sim, grandes sucessos no cinema. E são obras de autores de uhum, língua estrangeira que tem uma pessoa com sim, deficiência como protagonista. Então a gente uhum. tem mercado. Eu que sou um cara, gosto muito de quadrinhos, né? Você citou X-Men era um viés que eu não tinha pensado, vou ser bem sincero. E recentemente a Marvel até lançou Eternos, né? E não sei se você assistiu, se é uma linha que você gosta, né? Mas tem uma personagem que ela é surda, acho que é surda muda, então ela conversa através de sinais.
É engraçado se você for olhar nos Trends Topics do Trends do Google, né? Tipo assim, o volume de pesquisa por surdez, como comunicar com mudo, como, sabe, as pessoas com a curiosidade de saber como lidar com uma pessoa com deficiência, tipo, ela indo atrás e buscando. Então, a mídia, né, as mídias tipo cinema, que tem um impacto do entretenimento maior do que o livro, né, as séries que são lançadas, quando tocam em assuntos delicados, mas de uma forma não tipo Corcunda de Notre Dame, né? Foi o exemplo que você deu antes da gente entrar na live. Acho que é importante para mostrar para as pessoas que, tipo, as pessoas com deficiência, elas estão aqui, sempre estiveram, e não tem por que tratar de uma forma diferente, né? Não tem por que colocar no pacotinho separado, tipo, não, fica aqui do lado, né? Então, acho que quanto mais falar sobre isso de uma forma mais leve, acho que tem algumas consequências, tipo, diminuir o preconceito, né? Enfim, vários aspectos do cotidiano vão melhorando. Mas eu ainda acho que é pouco, né? Assim, com certeza você sente essa dor maior, né? E você sente que na literatura ainda está um passo atrás de outras artes, assim, tipo cinema, música. Muitos passos atrás, né? Um não. E você citou muito bem o quadrinho. O quadrinho, existem até várias teses de doutorado de pesquisadores renomados que o quadrinho é uma grande ferramenta que você tem dentro do universo educacional. Né? Você tem como promover a educação, falar de inclusão, falar de acessibilidade através dos quadrinhos. E a gente tem, né, um grandíssimo exemplo aqui no Brasil, que é Maurício de Souza, né? Ele lançou, se eu não me engano, acho que foram 18 personagens com deficiência nos últimos anos, na Turma da Mônica. Isso é maravilhoso o trabalho dele. Então, cara, o que ele faz na literatura para tentar discutir a questão da inclusão, da acessibilidade, eu não vejo isso feito com tanta objetividade em termos de quadrinho em outros autores de quadrinhos, assim. E se for pensar, igual você falou, mercadologicamente, né? Acaba que muitas vezes isso esbarra, né? Tem que ser rentável, tem que dar lucro. Mas se o Maurício de Souza faz e dá certo, e ele faz cada vez mais, então acho que tá até em discussão, ele tá para lançar um personagem gay, acho que vai ser o primeiro, acho que, não sei se já lançou, não acompanho muito, mas parece que tá nessa pauta do tipo, da importância de ter, né, um personagem LGBT, enfim, e tem uns com deficiência. Então, se ele coloca e funciona, ou seja, até essa desculpa de que mercadologicamente não funciona cai por terra, porque, cara, é impressionante pensar assim, porque você está incluindo mais, ou seja, são mais pessoas para consumir o conteúdo, né? É engraçado quem pensa que isso pode afastar, é um pensamento bem antigo, né? Um pensamento que não faz muito sentido. E tá demorando aí para os livros, né? Acho que esse que é o ponto, né? Tá demorando. Mas assim, a gente tá, né? A literatura ela tem caminho. Vários gêneros, né? A gente não pode negar aí que os quadrinhos eu considero um dos gêneros literários e que eu acho que tem maior aceitação popular e maior capilaridade. Então, ele tem um trabalho social muito grande. Eu acho que a gente não pode descartar isso, apesar de eu não ser autora de quadrinhos. Mas eu comecei a minha infância lendo Maurício de Souza, né? Sim, eu também. Eu era fã de Turma da Mônica com assinatura mensal da revistinha da Turma da Mônica em casa. Sim. Eu Confesso cresci assim que eu não também. tive condições de ler a revistinha da Turma da Mônica, que a Mônica beija lá o Cebolinha. Eu falei, acabou com a minha infância. Turma da Mônica jovem, né? Essa parte eu também não peguei. Eu já estava jovem demais. Eu não tive condições de ler eles se beijando. Eu falei, gente, que absurdo, né? Infância, eles cresceram. Não. A gente tem uma resistência a aceitar, né? Que eles cresceram, né? É igual pai e mãe, né? Que não aceita que filho cresce. Eu Sim. tive uma resistência de aceitar que Cebolinha e Mônica cresceram. Para mim, eles ainda são crianças. Eu confesso que da Turma da Mônica Jovem eu nunca li nada. Vez ou outra ainda li os quadrinhos antigos, né? Década de 90, né? Foi que eu peguei assim. E é muito legal, né? E até porque retrata, acho que é a importância do Maurício de Souza, que ele consegue retratar como é o cotidiano brasileiro, né? Então, tem o pai, né, que ele tem uma dificuldade financeira ali, o pai do Cascão, aí tem os conflitos das crianças, então, ele incluindo personagens, né, com deficiência, por exemplo, você tá nada mais, nada menos ele sempre prezou pela diversidade cultural, né? Sim. Então, eu achei, assim, fantástico ele ter esse olhar
de criar E esses desde lá de novos trás, né? personagens, né? E trabalhar também todas essas questões, entendeu? Então, assim, é o autor que se renova, né? Que está atento ao Sim. público, que está vendo a Uhum. maturidade do mercado, que o mercado está crescendo, está se desenvolvendo, e você tem que acompanhar tanto o seu público como o mercado, né? Sim, isso ele faz muito bem e sempre na vanguarda, né? Porque ele não está indo depois de todo mundo, ele sempre pioneiro, isso desde sempre, né? Ele preza por essa pluralidade, por essa diversidade cultural importante que você falou, desde sempre, né? Então, esse é um ponto Então bem você vê que a legal. gente tem mercado, né? Assim, a Tem, Turma da tem, Mônica tem quantos anos? Eu vou falar 60, mas acho que eu estou chutando errado. tem mais, tem E mais. E não fica desatualizado, não cai por Não terra, fica. continua sempre vendendo, sempre muito bem, sempre tem É. público, sempre É se o tipo de procura. obra que é de geração em geração, né? O pai passa para o filho. É sempre, isso Então, há muito a tempo. gente sabe que tem mercado, né? Se não Sim. tivesse mercado que se interessasse por essa renovação que ele promoveu Uhum. com novos personagens, isso não teria ido à frente. E ele Sim. fez a inclusão desses novos personagens e tá aí, ó, de vento em popa. Sim, é, é uma ótima oportunidade, uma ótima forma de a gente se espelhar, né, e levar isso para a literatura, né, escrita, não em quadrinhos, e até o cinema, a televisão tem avançado bem nisso, né? Então, acho que o caminho está aí, né? Não tem nem o caminho das pedras, né? Acho que as pedras já foram tiradas, é só querer caminhar, né? Porque o mais difícil, né, as principais barreiras já foram quebradas.